Já entrou. Espera a galera entrar aí. Aí. Calma, porque não aparece. Cuidado aí, né? Só tá entrando. Tá entrando. Tem que ver o violão. Não precisa. Eu não sei meu violão mais. Né? Ele não liga pra mim. Tá no meu celular. Entra aí no Instagram, jovens protagonistas da pesca artesanal. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Adevaldo, sou um membro do Jovens Protagonistas da Pesca Artesanal na Pacote dos Corais, um projeto que é ligado a Paripoeira e Pioque Barra. E hoje eu vou entrevistar o indígena Caninara Purinã e quero chamar ele para participar da live. Aí não vai coisa aí. Ele ainda não entrou, não. Espera ele, né? É. Falando do tema de hoje, tu lembra o tema? Cadê ele? Diz que tá esperando. Aí pessoal, tô esperando aí o Caninari dar sinais aí. Acho que ainda não entrou no Instagram ainda. Mas meu violão era minha mesinha, velho. Que falou ali, vai? Eita, pior que tu tá sem o Tem um. violão. Então, perguntando aqui. Perguntar alguém. Tô perguntando aqui pra tu tocar. Ah. Chegou. Chegou aí. Coloca aqui. Opa! Aí, Caninari. Bom? Opa, tudo bem, meu irmão? Tranquilo? Tranquilo. Se apresenta aí. Fale pra gente a sua etnia aí e fala um pouco do seu território, por favor. Tá, deixa eu só ajeitar aqui, é porque eu acabei de chegar, eu tava fazendo uma entrega de cesta básica, né, numa comunidade, e aí cheguei agora aqui, meu Deus do céu. Mas vai dar certo, vamos lá. Deixa eu só colocar um fone aqui. Beleza.
Então, tá dando para me ouvir aí, tranquilo? Oi, tá dando para me ouvir? Oi, tá dando para me ouvir aí, pessoal? Tá sim. Dá pra ouvir. Beleza. Então, primeiramente deixa eu me apresentar para vocês aqui. Eu me chamo Caninária Purinã, sou aqui do sul do Amazonas, né? Especificamente falando aqui de Lábrea, município de Lábrea, aqui no Amazonas. E sou representante legal, né, da Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus, FOSIMP. A gente tem uma abrangência aí em 6 municípios aqui da nossa região, da Calha do Purus, que pega Boca do Acre, Pauni, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri. São 6 municípios que a gente toma de conta, e dentro dessa federação, a gente hoje representa em torno de 17 povos indígenas. Dentre eles tem recente contato, que são os Suruahá, e também um povo Juma, que são os únicos Tupi-Guarani aqui da nossa região. E também os sem contato, né, apenas com vestígios, que são os Catauxi e os Rimerimã. E assim, pessoal, eu queria pedir desculpa, né, de todos vocês aí, eu cheguei um pouco atrasado. Acho que alguém deve estar percebendo aí, eu estou um pouco suado também. É porque eu estava fazendo entrega de cesta básica, aí eu dei uma parada bem rápida para participar, né, dessa live juntamente com vocês aqui a convite. Inclusive eu quero até agradecer aí, né, aos jovens protagonistas que fez esse convite, né, para a gente aqui do Purus, e é muito gratificante estar compartilhando, né, essa experiência com vocês e infelizmente uma triste realidade que a gente vive na pandemia de Covid-19, né, não só para os indígenas, mas para a população em toda do Brasil, né, ao todo. Sim, entendi. Vamos para a primeira pergunta, né? Isso. O que é a Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus? O que é? Sim, o que é a Federação das Organizações e Comunidades do Médio Purus? Indígena do Médio Purus. Tá. A Federação das Organizações é porque aqui no Purus, como eu já havia dito, né, a gente toma de conta aqui de 6 municípios. Então, cada município também tem sua representação local, né, que é justamente a questão de ter suas organizações locais, né, por município. E a federação tem o papel de representar essas organizações, tendo em vista que muitas delas são de difícil acesso. Um exemplo muito clássico é Pauni, né, que tem um difícil acesso muito grande. Então, quando a gente está em alguma reunião, a gente tem poder de fala e também autorização para falar por essas organizações e também por esses municípios na qual a gente tem essa abrangência, né, que no caso são 6 municípios aqui. Aham, entendi. Como é a vida de um jovem líder indígena e qual foi a influência que foi que ele influenciou a exercer esse papel de liderança? Entendi. Bom, só para lembrar aqui, né, deixar registrado, é que eu não sou o único jovem aqui, né, representante. A gente faz parte de uma federação que, por mais que tenha uma abrangência, né, muito grande e uma representatividade nacional e internacional também, que a FOSIMP tem, a gente também participa aqui alguns jovens, né, dentro dessa federação. Um deles é o nosso secretário, que é o Claudemir, que faz parte também dessa federação e é um jovem que está muito ativo com a gente. Ele teve que ir para uma reunião no meu lugar, né, para poder participar dessa live. Então, assim, é muito bom, sabe, porque antes de eu ter um incentivo de entrar pro movimento, começou quando eu tinha 12 anos, né, que eu comecei a participar do movimento na capital de Manaus, movimento indígena, e daí eu fui
pegando mais experiência, né, fui aproveitando, né, os anciões que ensinam bastante sobre a luta, sobre tudo que aconteceu para demarcação de terra e tudo. Obviamente também não só os momentos de demarcação, mas também os momentos de tragédia, né, porque também morreram vários indígenas na reivindicação. E então eu tive essa oportunidade, né, de conhecer e ter sede de querer representar um dia. Então, foi quando eu tive a oportunidade de dar aula na minha aldeia, né? Lá na Aldeia Nova, que fica ali próximo ao município de Pauni. E aí eu, depois de 2 anos dando aula dentro da comunidade, surgiu essa oportunidade de entrar para uma organização. Porém, o meu intuito era começar numa organização pequena, né? Depois ir aumentando com o passar do tempo. Só que aí já era questão de uma federação, né? E aí, como eu estava ali disponível para disputar, né, o cargo também da federação, numa assembleia eu fui cotado para entrar, né, para a federação. A gente foi escolhido aí em torno de 400 lideranças indígenas diferentes, né? De todos os povos que estão aqui abrangentes no Rio Purus. E aí foi quando me deu essa oportunidade de representação, e aqui estou eu, né, fazendo quase 4 anos frente a movimento indígena aqui, que é a FOCIMP, né, Federação, e há mais de 8 anos eu participo já de movimento social indígena. Sim, entendi. É, deixa eu lembrar aqui, peraí. Não é? É, quais são as maiores lutas enfrentadas pelos povos indígenas hoje em dia? Desculpa, tem como repetir? Quais são as maiores lutas enfrentadas pelos povos indígenas hoje em dia? Bom, no contexto atual que a gente está enfrentando, principalmente, né, é a questão de saúde. Devido à pandemia que está acontecendo no Brasil, hoje a luta maior é manter, né, os indígenas a salvo, porque a gente sabe que quando um ancião, né, infelizmente vem a faltar nas nossas comunidades, é uma perca muito grande para a gente, porque eles são como se fosse a nossa biblioteca sagrada, né, biblioteca viva, cheia de conhecimento que nossos anciãos vêm trazendo. Então, diante dessa pandemia, a luta maior que a gente está enfrentando hoje é justamente a preservação dos indígenas, né, dentro das suas aldeias. Porém, aqui mesmo, falando agora um pouco por Lábrea, que é onde eu estou agora no momento acompanhando, está sendo muito difícil, né? E para completar, a gente recebeu uma triste notícia, no caso que teve um veto, né, do presidente da República, onde vetou aí 16 pontos, e dentre deles 3 que chamam bastante atenção, que foi o direito de água potável, né? O segundo foi a questão do indígena não ter direito a leitos, né, na capital. No caso, se alguém, sei lá, precisar de um leito, a gente não vai ter direito a isso. A outra questão deixa eu ver, água potável e também o direito de auxílio, porque infelizmente a gente percebe que nas comunidades, devido à pesca predatória, hoje os indígenas eles não vivem dentro das suas comunidades, eles sobrevivem literalmente, né? Literalmente falando. Então esse veto que o presidente botou, né, que está hoje aí enrolando, é algo que dificulta bastante para a gente, dificulta bastante a questão de vida e até mesmo pode colocar muitas vidas em risco, caso for preciso, né? Da questão de leitos, a água potável, que é um direito, infelizmente hoje foi tirado de todos nós, né? E aí, a preocupação maior que a gente tem hoje mesmo é com a saúde, né? Devido a essa pandemia, porque a gente sabe que o indígena ele tem uma imunidade muito baixa e aí o risco de ter uma devastação aí, né? De várias mortes aí dos povos indígenas pode ser
muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendi. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas nesse período de pandemia? Tá. A maior dificuldade, no caso, é o acesso, né, nas comunidades, porque a pandemia, né, ou qualquer outro tipo de doença, ela não escolhe hora e nem lugar. Então, a gente acaba enfrentando várias, sabe, vários tipos de doença, né? Vocês sabem, tem a malária, tem várias outras aí que estão rolando dentro das terras indígenas. Então, assim, tem período que tem mais água, no caso, a época da enchente, onde é possível ter acesso a comunidades que são, sabe, mais distantes. Mas que num período desse agora, onde está vazando, né, o rio, a dificuldade aumenta. Tem comunidades aqui que você vai pegar em torno de 8 horas de caminhada. Agora imagina, você levar 8 horas de caminhada carregando todo um material, né, de exame, dentre outros materiais também, e também informativos para a comunidade. Então é uma coisa que está preocupando bastante. Porém, é uma questão que a gente está lutando, né, aí no dia a dia. Inclusive, a partir do dia 18, eu vou estar subindo o rio. Vai ser uma ação que para você ter uma ideia, a gente vai durar em torno de 30 dias na selva amazônica fazendo entrega de cesta básica, né, seguindo todo um protocolo também, tanto do Ministério Público quanto da FUNAI, para evitar o máximo, né, da proliferação aí do Covid-19. Não entendi. Mais experientes com existe um conceito entre os povos indígenas mais experientes com jovens. Eu tenho que perguntar mesmo. Como é, rapaz? Entre os pobres. Existe algum preconceito entre os povos indígenas mais experientes com os jovens? Tá, é uma aqui da Gabriele, né? Isso. Estou vendo aqui. Tá, tem uma da Marvi aqui oficial, que foi a primeira pergunta. Foi a primeira Queria pergunta. deixar aí queria deixar aqui um house, né, pro nosso parente aí, Bruno, aí, que mandou. Uma boa tarde a todos, né, que estão presentes nessa live, obviamente. E a Marvi oficial, ela perguntou aqui, né, o que os não indígenas podem fazer para ajudar, né? Primeiro é a questão de apoio. Acho que o essencial que a gente pode ter hoje em dia vai ser o apoio de vocês, tanto não indígenas quanto indígenas. Um apoio no sentido de informação, né? Infelizmente, vocês sabem que tanto a mídia quanto o governo hoje em dia, ele impõe que o índio é culpado por tudo, inclusive até mesmo pelo desenvolvimento do país. Mas vocês sabem, e com certeza para quem acompanha de fato, né, uma política, sabe que não é verdade, que infelizmente o governo é que vem saqueando tudo e não está repassando nada para ninguém. Mas é isso, Tamavi. A questão agora mesmo é de apoio, né, e de repasse de informação também, e uma contribuição na questão de solidariedade para com os povos indígenas aqui. Porque a gente sabe que hoje, da população do Brasil, que ultrapassa os 200 milhões, 800 mil são indígenas, entendeu? E com essa pandemia, há um risco muito grande da gente ser reduzido ao zero, ou até mesmo muitos ainda ser contaminados e virem a falecer, né? Dizimando aí, acontecendo dizimações, sumindo outros povos que a gente já tem acompanhado. Inclusive, por final dessa live, eu queria passar um informe para vocês também dos últimos Tupi-Guarani que existe aqui no Brasil, que justamente está aqui na nossa região. Mas eu espero ter respondido aí a Marvi. E quanto a Gabriele, que perguntou aqui, né, se existe preconceito entre os povos indígenas mais experientes com os jovens. Então, a gente percebe que não tem, sabe? Eu acredito que tudo é uma questão de apoio e entendimento,
né? A partir do momento que você está ali realmente para ajudar, você não tem esse preconceito. Porque é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente tem algo para fazer, no caso os mais jovens, a gente sempre procura o entendimento dos que têm mais experiência, né? No caso aqui a gente chama de nossos anciãos. A gente pergunta se está certo, qual o pensamento, o que eles podem nos orientar para a gente não fazer de errado. Então a gente sempre tem essa consulta também, né? Um feedback, como diz, né? No não indígena. A gente sempre procura primeiro entender o que o ancião pode transmitir para a gente em questão de conhecimento, para depois a gente replicar de forma, né, que todos entendam num contexto que deve ser falado, tá certo? E deixa eu ver aqui. O Rafa Barbosa, eu acho que... Você já sofreu Pode algum falar. preconceito fora da aldeia, nas cidades? E como você como você reage diante de uma situação dessa? Bom, para ser sincero para todos da live, né, eu sofro preconceito até hoje, para vocês terem uma ideia. Simplesmente pelo fato de ser indígena, sabe? Teve um concurso aqui, né, que e eu sofri bastante preconceito e não deixaram nem usar minha pintura, sabe, para o desfile e tudo. Então aconteceu várias coisas, né? E isso é no cotidiano. Ainda mais para quem é representante, igual eu faço aqui, a gente sofre bastante preconceito, sim, em geral. Eu acredito que não seja só comigo, eu acredito que qualquer uma pessoa que se identifique como indígena, hoje, ela sofre preconceito, sim. Né? E aqui na nossa região não é diferente, pelo menos para mim aqui, eu sofro bastante, mas não é uma questão que eu vá me colocar assim, para me ofender, sabe? Porque eu acredito que o papel que eu estou fazendo ele é mais importante do que ligar para certas opiniões, né? E eu fazendo o papel que eu acho que tá ajudando outras pessoas, para mim já é o essencial, para mim já é mais que melhor, né? Mais que o suficiente para mim. E as opiniões de terceiros continuam sendo opiniões de terceiros. Infelizmente, a gente não pode mudar a opinião de todo mundo, né? Mas é isso. Entendi. A Ju, ela fez uma pergunta aqui para você falar um pouco da história dos povos indígenas dessa região, desde quando o contato com o restante da sociedade. Tá. É um pouco triste essa parte, mas eu vou tentar resumir de uma forma que dê para todo mundo entender. Aqui, né, tem os Apurinã, tem Palmari, tem Jarauara, tem Deni, tem vários outros povos aqui, não é só o Apurinã. Mas veio um coronel para cá na época, né, que aqui era chamado Terra Sem Homem, né, que eu acho que todo mundo já deve ter conhecido essa história da Transamazônica. E quando esse coronel chegou, né, fundou-se aí aqui o município de Labra. Muitos indígenas morreram na época da borracha e muitos de nós tivemos que se disfarçar de seringueiro para não sofrer a represária que a gente sofria nos primeiros contatos. Era muita, tipo assim, resumindo assim para vocês que estão querendo saber um pouco disso, eu acredito que não seja diferente das outras regiões, né? O cara veio de outro local, encontrou os índios, morreu vários, alguns foram para confronto, e mulheres foram abusadas, crianças foram assassinadas. Então, dentro desse contexto, muitos acabaram assim se disfarçando, né, tiveram que parar de falar a língua, muitos deles também, porque contam, né, os mais velhos, os anciãos, e quando falava o idioma indígena mesmo, eles apanhavam, sabe? Pegavam porrada mesmo. Um deles chegava até ser torturado mesmo até a morte para parar de falar o idioma, por medo de uma represária assim por parte dos indígenas, né? De querer se revoltar e por falar no idioma, né? Tá organizando algum tipo de confronto. Então,
muitos aqui hoje, né, não conseguem falar o idioma tradicional devido a esse triste acontecimento que aconteceu aqui no nosso Rio. Bruno Ah, fez e uma que hoje ainda acontece. Ah, e que hoje, infelizmente, ainda acontece a questão de escravidão ainda aqui no Rio, mas num outro tipo de contexto, eu acho que eu falo isso mais para frente. Bruno fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber quais os desafios que os povos indígenas estão enfrentando, sabendo de muitos líderes indígenas estão sendo contaminados e, com isso, perdem uma vida na tribo. Tá. Gostaria de saber quais os desafios. Então, Bruno, infelizmente, né, o contexto para a gente nunca foi fácil, né? Acredito que para nenhum que seja guardião da floresta, tanto ribeirinho, extrativista, nunca foi fácil. Mas para a gente está sendo muito triste, sabe? Porque a gente perdeu aqui, né? Paulinho Paiacã, que era um dos nossos líderes aí que estava sempre à frente com a gente. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecê-lo, né? No ATL em 2017. A gente acabou perdendo também aqui no nosso rio, né? A Dulce Palmari, que é uma indígena mulher e sempre lutou pelo idioma tradicional, né, do seu povo, que infelizmente veio a óbito também. Perdemos aqui também Ioiô Jarauara ontem para a Covid-19 também. É um outro líder de um povo que muitos deles não falam muito bem o português, mas que entendem, né? E para a gente está sendo uma perca muito grande, né, nesse contexto, sabendo que os indígenas, no momento, estão sendo contaminados e não saber de onde que está vindo essa contaminação. Entende? Então, para a gente é um desafio muito grande e também muito triste, né? Saber que hoje a gente está conversando aqui, mas que a qualquer momento pode chegar uma notícia ruim, algum ancião, isso é muito triste para a gente. Na região. Vocês estão enfrentando algum problema com relação ao aumento de desmatamento? Bárbara fez a pergunta. A região do Médio Purus, né? Vocês estão tendo enfrentamento em relação ao desmatamento. Isso. Bom, não só o desmatamento, mas como também tem bastante madeireiros aqui na nossa região, né? A gente percebeu um aumento na questão aqui eu falo do Caetitu aqui, onde não se via tantos ramais, sabe? E aí depois da posse do presidente, onde ele enfatiza e também com suas falas, né, dá aquela autonomia, né, para entrar dentro das terras indígenas, a gente percebeu um aumento devastador aqui na questão tanto do desmatamento, quanto na questão também da circulação de madeireiros aqui também na nossa região. Tá bastante complicado, porque a gente enfrenta uma pandemia, tem que dar um jeito de enfrentar madeireiro e ainda tem que enfrentar também desmatamento. É uma outra questão aqui bastante complicada. E que a gente sabe, né, que para um confronto mesmo, que a gente não quer, que é um confronto mesmo, né, de pessoas, pode acarretar em ter enfim, né, algumas mortes, mas que quando a gente faz isso por papel, né, a denúncia para o ministério, essas coisas, a gente vê que não está tendo muita resposta, né? Mas a gente sabe também que é por causa que o atual governo também é que não está ligando muito para isso, né? Canari, o que você sonha para sua comunidade? Não entendi. O que você sonha para sua comunidade indígenas? Dá uma reformulada que eu não compreendi aqui. O que você sonha para sua comunidade? Ah, entendi. Então, cara, eu acredito que o sonho, acho que de todos nós mesmo, né, é poder viver em paz, sabe, na comunidade, porque
como eu disse, né, no início, hoje a gente não vive na comunidade, a gente sobrevive dentro dela. E uma coisa é diferente da outra, sabe? A partir do momento que você começa a ter um surto de pandemia, começa a ter invasões de pesca predatória, caça predatória, onde tira seus recursos dali, você acaba ficando omisso a qualquer tipo de coisa, entendeu? Tipo, acesso a várias e outras coisas ilícitas. Então, assim, eu acredito que para todos, né, a gente sonha sempre na melhoria, na questão da saúde e educação, principalmente, né? Educação é uma das coisas que a gente acompanha bastante aqui e que não evolui, né? E a saúde não existe saúde diferenciada. É só um atendimento dentro da aldeia e para o governo isso é diferenciado quando não é isso que a gente trata como diferente dentro das terras indígenas. Então, eu acredito que um sonho assim para a comunidade é que a gente possa viver ali dentro de forma cultural, né? E se for alguma forma da gente contribuir, porque tem como a gente contribuir com o governo sem desmatar, sem precisar de fazer grandes derrubadas para plantar soja ou milho, a gente tem condições, sabe, de dar esse apoio. Só que a gente percebe que não é isso que o governo quer, sabe? Então, acho que um sonho maior para a gente mesmo é poder usufruir de fato, né, dentro dos territórios indígenas, sem precisar desmatar ou sofrer qualquer outro tipo de alteração no ambiente ali que a gente vive. Tem duas perguntas. É. A Gabriele fez uma pergunta aqui. Se uma pessoa não indígena quisesse morar em uma tribo, qual seria a reação e a resposta dos indígenas? Eu não entendi. Reformulo. Se uma pessoa não indígena quisesse morar em uma tribo, uma tribo indígena, qual seria a reação e a resposta dos indígenas? Tá. Primeiro tem alguns critérios a ser seguido, né? O primeiro é se a liderança local vai aceitar essa pessoa dentro da comunidade. O segundo é que tem que estar ciente que algumas coisas ela também não vai ter a mesma acessibilidade. Mas a partir do momento que você está dentro de uma terra indígena, que você fala assim, não, eu quero ajudar, você vai ser bem aceito, né? Obviamente, restrições à parte, dependendo da aldeia, dependendo da localidade também, a palavra final sempre vai ser do cacique, né? Então, tipo, não tem nem como eu dizer que vai ser X ou que vai ser B, porque depende muito da região e a liderança é quem vai dar a palavra final, né? Ele é que decide, no caso. A Ju fez outra pergunta. Se você atua como professor indígena, como se dá a educação indígena na área Apurinã? Bom, eu vou tentar falar aqui num contexto mais geral. Eu estou vendo que tem vários parentes aqui entrando agora na live, né? Uma Maiane aí tá acompanhando agora. Dentre outros parentes que eu já vi aqui mandando mensagem, eu acredito que o contexto, né, de ensino, a gente sabe que não se encaixa dentro da realidade do povo indígena. Porque um exemplo, quando eu dei aula, né, eu tive que adequar várias matérias a objetos locais, a animais locais, porque, veja bem, numa comunidade onde você não sabe nem o que é um avião, aí você, na matéria de matemática está escrito assim, quanto é 3 avião mais 5 avião? Como é que você vai passar isso para um indígena se ele não sabe nem o que é isso, né? Então, assim, a gente teve que... A gente teve que adequar vários materiais também. Um exemplo na questão de história, né? Que a foca faz alguma coisa, é porque o suricate faz alguma coisa, então tipo, você tem que adequar aquela matéria a animais locais, porque o ensinamento ele varia. Então, assim, foi muito difícil, eu não vou mentir para vocês. Quem tem facilidade nesse tipo de ensino são os professores que são formados na gestão aqui de magistério indígena, né? Aqui na nossa região a gente chama de Piraiauara. Mas, assim, varia muito de região para região
E eu acredito que quem é professor enfrenta esse tipo de dificuldade, né, de ter aquele material e você ainda ter que adequar aquele material para a sua comunidade. Porque eu costumo falar sempre que nós, tanto representante, professores e cacique, a gente tem que falar duas línguas, né? Uma é o português e entender as palavras técnicas, e a outra é você adequar essas palavras para levar para sua comunidade de forma que eles entendam o que você quer transmitir, entendeu? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura aí para facilitar os níveis de informações. Uma pergunta. Quero ver. É. Ixi. Bom, Ganari, valeu aí a participação da live. Fico muito grato. E Uhum. se já... Peraí. Tem uma pergunta aqui, hein? Peraí. Rapidinho. Como Eu vocês acabei de receber aqui do Bruno. é, como vocês da comunidade Apurinã estão mantendo os rituais e as Dá para ver aí? Tá, entendi. Então, assim, respondendo no contexto geral, hoje os nossos rituais eles estão ameaçados, sabe? A gente está meio que tentando evitar, né, fazer, porque a gente sempre tem contato com a questão do pessoal da CESAI, está tendo contato com alguns missionários, né, que infelizmente a gente fala ali para manter distância, mas tem muitos ali que não tem essa intenção. Mas isso estou falando aqui, galera, mas varia de região para região, tá? Não estou generalizando ninguém. Então, assim, hoje o nosso ritual está um pouco, né, na questão assim, tipo, a gente está tendo que parar um pouco com esses rituais de fortalecimento, de qualquer um outro que seja, devido a essa pandemia. A gente sabe que um grupo, né, que você entra em contato com alguém que está vindo da cidade. Por mais que ele teste negativo ou não, a gente tem que ter aquele cuidado, né? Porque é aquele ditado, né? Todo cuidado é pouco e a gente está levando isso muito em consideração. Mas, quando tudo isso passar, se Deus quiser, a gente vamos fazer um grande ritual aí para agradecer, né? Tudo. Né? Bom, obrigado mais uma vez, né? Agora não tem mais nada não, né? Nenhuma pergunta, nada. Não. Pode, se quiser agradecer também, viu, Canário? Pode ficar à vontade. Tá. Tá, então aqui, né, já para o final, né, para despedir, é isso? Tá. Eu queria falar aqui, né, para vocês agora só um pouquinho, meus peço só um pouquinho da atenção de vocês, que a gente tem aqui os únicos Tupi-Guarani, né? Para quem não sabe, para quem é novo nesse contexto, os Tupi-Guarani foram uma das primeiras línguas que foram descobertas no Brasil, onde dá origem a outras línguas, né? Já o meu tronco linguístico, né, do meu povo, é Aruac-Maicure. É um outro contexto totalmente diferente. Mas aqui a gente tem o Juma, que são os únicos Tupi-Guarani. Eles eram em torno de 16 mil pessoas. Segundo outros relatos, diz que foi de 12 a 15 mil. Mas isso eu estou contando um relato deles mesmo, né? Que eles são os únicos Tupi-Guarani aqui. E a gente teve o conhecimento que de 16 mil, devido a vários recursos que eles tinham, né, na questão ali da terra indígena deles, sofreram um ataque. E dentro desse ataque, a população foi reduzida apenas a 22 Juma. 16 mil foi apenas para 22 Juma. Então, com o passar dos anos, né, algumas doenças apareceram também com o contato deles com o não indígena. Hoje só existem 4 raízes do povo Juma, apenas 4. Que é um ancião, que é o pai, né? E
e 3 meninas que são as filhas deles. Então, assim, para nós é muito triste acompanhar o que está acontecendo com o povo Juma, porque a gente vê, no caso, como é que eu posso falar? O povo desaparecer diante dos nossos olhos e a gente não poder fazer nada. Então, assim, surgiu a ideia, né, da gente fazer uma campanha para comprar um painel de placa solar para eles, né, para tirar da dependência de motor de energia, dentre outras coisas que está acontecendo. Né? Lembrando que eles também sofrem ameaça dentro do território dele. Eu acredito que tem basicamente tem em torno de 4 meses atrás, onde eles foram até a ponte, né, para entregar o material de produção deles, que é farinha e outras coisas, onde deram um tiro, né, provavelmente de espingarda, onde pegou no carro da FUNAI, né, onde eles estavam ali. Então, assim, a gente entendeu isso como um meio de intimidação ali, né? Por mais que eles sejam bem pouco, né? Como eu já falei para vocês, são só apenas 4 raízes, né, do povo Juma. A gente, então, está tentando fazer essa vaquinha, né, para comprar essa placa solar para eles, para evitar tanto que eles saiam das suas comunidades, da comunidade deles, quanto para evitar que eles contraiam esse vírus Covid-19, né? Porque a imunidade deles é muito baixa. Então, assim, né, já para deixar aqui para vocês, né, que se você der para vocês lá na minha biografia, né, Caninário BR, lá tem o link da vaquinha, e dentro desse link tem um vídeo onde eu estou explicando quem é o povo Juma de forma bem resumida. O vídeo tem duração de 3 minutos apenas, e quem puder compartilhar, né, no seu stories aí, faça isso, porque é um povo que a gente tem que ter essa acessibilidade com eles, de ajudá-los, né? Porque infelizmente é um povo que a gente está assistindo a ida deles e a gente não vai poder fazer nada. Então, esse é um pedido deles e também da Federação FOSIMP para vocês que estão assistindo essa live aí. Beleza. E agradecer, né, o convite de vocês. Agradecer o convite de vocês aí. E sempre que precisarem, né, pode contar com o meu apoio, não só meu, mas também da Federação FOSIMP. A gente aqui é uma equipe que dá em torno de 16 pessoas aqui. Infelizmente, devido ao Covid-19, hoje só tem eu e o Claudemir, que está apto, né, a continuar à frente aqui, porque o restante está em quarentena. Alguns foram infectados, então a gente está evitando, né. Inclusive, pessoal, eu até peço aqui as energias de vocês, peço que vocês, que dependendo da religião, tá, de vocês aí, que orem, que rezem, que façam o bem, né, aqui para a Amazônia. E eu também, para mim, que eu peço, porque esses dias eu tive contato, né, com pessoas que estão infectadas com o Covid-19. Infelizmente, foi um papel que eu tive que fazer diante de uma federação. A gente que está à frente, assim, vocês que conhecem a luta, sabe que toda a liderança está ameaçada. E a gente dá realmente a nossa vida pela vida daqueles que estão na base. Então, assim, quem puder, né, ajudar com as forças espirituais e tudo, eu agradeço bastante, tá? E agradeço também, jovens protagonistas aí, por esse convite, sempre que puderem. Como eu já disse aqui, a FOSIMP está à disposição, né, juntamente com vocês, tá certo? E com todos vocês também que estão assistindo a live. Beleza, vamos sim compartilhar lá e nós todos estamos torcendo para que isso tudo passe logo, né? Para voltar ao normal. E primeiramente eu quero agradecer a Deus, depois a você, Canário, que recebeu esse convite sem pensar 2 vezes. Depois agradecer a Tainá, que me auxiliou. E agradecer também a Max Internet, uma empresa de internet que atua aqui na Barra de Santo Antônio, fortalecendo, dando esse suporte aí de internet mais do que rápida. E quero agradecer também ao povo galera do Jovem Protagonista, né, que me ajuda muito. Por eu ter uma deficiência, ele não pensou 2 vezes, né? Não negou nada. Graças a Deus eu tô aprendendo muitas coisas. E é isso aí, galera. Espero que vocês botem na cabeça que tem muita gente que tem preconceito com quem não enxerga, com outras pessoas que têm deficiência, né?
E essas pessoas que acham que tem deficiência, que não podem fazer nada, não. Tá? Isso aí tá totalmente errado. É apenas uma deficiência, é só uma dificuldade e uma fase que sempre passa. E sexta-feira, É, galera, tá de novo. Espero todos vocês lá. Acho que quinta-feira vai sair a é, divulgação, beleza? e eu queria só deixar uma fala aqui rapidinho, que não existe deficiência, né? A gente sempre nasce com um poder a mais, né? E eu acredito que você é um cara que nasceu aí com um poder a mais, né? Que todos nós, que sente, né? Que tem o poder de sentir com a alma, né? E não apenas com os olhos, mas que pode ver, né? A bondade através das pessoas, do falar e tudo. Então, assim, né? É só mesmo agradecer ao convite mesmo. Sempre que precisar, pode contar com a gente aqui, tá bom? Que a gente vai estar com certeza aqui ouvindo e vamos estar contribuindo sempre. Foi um prazer, Ganari. E pode ter certeza que nós vamos apoiar, compartilhar lá o seu trabalho também, com todos, né? Família. Nós vamos botar lá no Instagram do Jovens Protagonistas para compartilhar com a geral, beleza? Beleza, então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu, por todos que ficaram até agora aqui. House para a língua de alguns. No meu idioma, né? É o Waikai para todos vocês. Né, uma boa tarde e até a próxima aí. Falou a todos. Até breve. Valeu. Tamo junto.